Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós convidamos novamente a Eliette, nossa prenda aqui do Belezain, para fazer uma comemoração, uma alusão à data do 20 de setembro, que corresponde à Revolução Farroupilha. Aqui no Rio Grande do Sul a gente passa a semana toda comemorando, né, essa data tão especial, então a Eliette vai falar um pouquinho sobre isso com a gente e depois a gente vai dar dicas de maquiagem para prenda. A data mais importante para nós gaúchos, né, porque simboliza toda a força, a garra do nosso povo e por isso ela é tão lembrada, né? Se estende durante uma semana essa comemoração. Durante o ano, muitas vezes ocorrem bailes, ocorrem rodeios, né, artísticos e as prendas têm um ritual para se arrumar para frequentar essas ocasiões. A nossa maquiagem ela é bem específica, assim como a pilcha, segue alguns critérios. E hoje então a gente vai fazer essa troca porque no CTG nós costumamos nos arrumar umas às outras, se ajudando. Dificilmente alguém tem um curso específico para maquiagem. E nesse ponto a Jéssica vai me ajudar a usar os pincéis adequados, as combinações adequadas. Então a gente vai agregar o conhecimento técnico dela com o meu conhecimento prático dessa vivência de CTG. Por exemplo, tive pouca vivência tradicionalista, não vim de uma família muito tradicionalista, mas eu sempre admirei muito toda essa cultura, né? Sim. Mas o que eu aprendi de maquiagem pode não ser parecido com as técnicas e essas normas, né, que se tem dentro do CTG. Então eu vou te pedindo como que vai me explicando e a gente vai fazendo passo a passo. O principal segredo da maquiagem da prenda é não usar brilho. A gente não pode usar glitter, a gente não pode usar purpurina. Tá vetado então. Isso, não pode. Nem no rosto? Não, nem não um pode. Pouquinho de iluminador? Isso até assim pra realçar a beleza natural, né? Daí isso pode ser usado. Mas a questão é maquiagem com sombra com glitter, batom, gloss com glitter, isso não pode. Fosco. Como nós estamos cultuando a tradição, a gente tem que remeter às mulheres de antigamente, como elas se arrumavam antigamente. Tá. E isso também está muito característico na própria pilcha, né? A questão de preservar ombros, colo, porque naquela época em que se começou toda essa questão do movimento, não se utilizava, né? Era tudo muito preservado. E eu tô aqui de ombro de fora pra fazer esse vídeo. Não tá pilchada, tá valendo. Tá valendo. Outra questão bem importante é que o segredo da maquiagem é apenas para realçar a beleza da mulher gaúcha, né? Também tem a questão das prendinhas, as mirins e juvenil, que equivale às crianças e adolescentes. Elas não usam maquiagem justamente por isso, porque teoricamente elas já têm uma beleza natural, né? Já não tem as linhas de expressão que tem as adultas e veteranas. Daí, no caso, são as que são permitidas usar a maquiagem, principalmente para esconder essas linhas do tempo e realçar a sua beleza, né? Eu imagino que as menininhas devem sempre desejar muito poderem usar maquiagem quando chegar essa fase, né? Sim, Algumas até usam batonzinho clarinho, aquela coisinha assim, né, que a gente sabe que elas gostam. Mas se for seguir bem a risca, não pode. Tá. Nos bailes, que no caso é uma ocasião assim mais recreativa, digamos, até é liberado um pouco, mas em ocasiões assim de rodeio artístico, que é onde há uma competição, não pode. É desclassificado, perde ponto, porque tudo isso é avaliado daí pelos avaliadores. Você começa o passo com a pele ou com os olhos, tanto faz? Então vou começar do meu jeito, como eu tô acostumada, né? Eu costumo então limpar a pele, normalmente eu faço depois do banho, né? Daí a gente vai se arrumar. Já vai se preparando para o evento. A gente vai pegar então uma água termal para fazer isso. Então tá. E agora? Tá. Aí o próximo passo, né, é a base. Tá, então eu vou intervir. Então tá. Rapidinho, vamos passar um primer? Vamos, tá. O primer, ele ajuda a aumentar a fixação da base. Eu imagino que um baile deve ser longo, né? Um baile dura em torno de 4 horas. Tu acaba suando bastante, né? Então precisa que tenha uma fixação boa. E o primer, ele ajuda a fixar
E ele também ajuda a disfarçar ainda mais as linhas de expressão que tu comentou. Ótimo. E deixa eu te perguntar, aproveitando de falar em linhas de expressão, tem uma idade? Tipo, a mulher pode ser prenda até... Tem alguns critérios, né? Tem as prendas mirim, né? Que são normalmente até os 7 anos de idade. A juvenil, que é até os 13. A adulta, até 29, 30 ou quando casa, né? E daí pra diante é a chirua ou a veterana, né? Tá, pode usar maquiagem. Pode usar maquiagem, Até tranquilamente. Tranquilamente. Então vamos usar o primer, né? Que Tá. daí já vai nos ajudar. E aí as chinocas que estiverem assistindo nosso vídeo também agora podem agregar o primer no seu passo a passo de make, Isso aí. né? Bom, o primer, assim, profissionalmente a gente usa com pincel. Tá. Mas esse aqui é um primer hidratante, ele só tem mais esse objetivo de aumentar essa fixação e tudo. E a gente pode aplicar com a própria mão como se fosse um creminho, tá? Uhum. Do centro para as laterais. Principalmente na zona T, sabe, Eliette? Uhum. Que normalmente a gente vai suar mais, né? Dançando e tudo mais. Isso aí. Eu posso utilizar esse nos olhos pra fixar sombra? Pode, a já vai colocando em todo o rostinho, toda a pele mesmo. Eu gosto de aplicar, inclusive, em cima da sobrancelha pra já dar uma penteadinha, né? Porque tem um pelinho meio rebelde. Nessa maquiagem tradicionalista. Pode ser um acabamento mais brilhoso, mais natural. Ele pode cobrir bem, pode ficar bem pele porcelana. O ideal é o quanto mais natural, melhor. Só que é bem isso, tudo depende da idade da pessoa também, né? Quer esconder mais as imperfeições, vai carregar um pouco mais, Tá. né? Acha que vai suar mais, que nem um dia de verão, de calor, que a gente sua mais, passa o lenço, aquela coisa, tem que ser um pouco mais, uma camada mais considerável para poder ter uma Pra durabilidade isso é maior. bacana o pó, a gente trabalhar com a técnica, agora tem se usado bastante, que é a técnica de baking, que é quando a gente bota bastante pó na pele, deixa um tempinho e depois elimina, né, o excesso. Essa técnica aumenta um monte a fixação e diminui muito a chance da pele aparecer mais oleosa. Ótimo. Tá, mas então vamos primeiro pra base. Isso aí. Tu gosta de usar corretivo antes da base? Não? Costumo usar. Eu vou aplicar direto à base, porque essa aqui que eu escolhi, ela tem uma cobertura muito boa. Eu então é separei legal. pra tua pele essa aqui, que também tem uma cobertura Tá. maravilhosa e tem uma cor mais parecida com a tua. Se tu for usar o corretivo, a gente tem alguns pincéis. Eu acho que no dia a dia facilita usar com o dedo, né? É, isso aí. Tá. Pois é, qual pincel seria mais adequado para corretivo? Pro corretivo, pode usar esse aqui, por exemplo, se forem regiões maiores, se tu tiver uma destreza também pra aplicar pertinho do olho. Uhum. Ou algum menorzinho também, ó. Outra coisa que a gente gosta de usar bastante é passar esse corretivo também na pálpebra para fixar melhor a sombra. Isso ajuda. Ajuda. Tu já tinha imaginado usar um corretivo laranjinha pra cobrir? Não, normalmente eu uso aquele mais amareladinho. Cor de pele, né? É. E tu achou que esse deu um resultado legal? Acho que sim. A ideia de usar o corretivo laranja, pra quem tem esse tipo de olheira mais marronzinha, é justamente fazer uma camuflagem. Se a gente usar um corretivo muito cor de pele, sabe, ou até mesmo um amarelinho, ele tem a tendência a cinzentar a pele marrom. A olheira marrom. E tu pode perceber como ficou bem legal no tom da pele, porque ele faz uma neutralização de tons, ó. Ficou Baita excelente dica. mesmo. Gostei. Com Esse é qual pincel tu costuma aplicar a base ou com a mão? o kabuki? É. Eu uso esse. Arrasou, então! Isso aí vem de tradição também? Ou é Não, novidade? não, esse Ela aqui fica assistindo as Isso blogueirinhas. mesmo. Aquele segredinho assim de espalhar por cima das orelhas é válido também, né? Pra não ficar com a Claro. aparência de máscara. Isso é muito bom. Até porque a maioria dos penteados da prenda é coque preso, né? É. Daí a orelha sempre fica um monte à mostra. Uhum. Vou te fazer uma pergunta, Eliette, questão de ter toda essa tradição e preservar ela, tá? Uhum. Por exemplo, eu tô aqui me maquiando, tô toda cheia de dedo porque eu fiz o alongamento de cílio. Mas como eu fiz há pouco tempo, eu não quero, tipo, estragar ele. Eu tô cuidando e daí me veio uma dúvida. Uhum. Pode a prenda usar esse tipo de artifício? Eu acredito que sim, porque assim, até onde eu conheço, não tem nenhum critério, digamos, que vá impedir isso, né? Porque, na verdade, ele tá realçando a tua beleza, né? Não é nada que fuja do contexto. Mesmo que seja artificial, não tem problema. Sim, então não. cílios postiços também é Pode, Ah, desde legal. que seja uma coisa bem isso, a gente tem que prezar o realçar a beleza. Claro que se daqui a pouco, o meu vestido é verde, eu quiser colocar uns cílios verdes pra Não. enfeitar, jamais, Jamais, né? tá. Essa base assim que a gente usou, ela é mais
olhazinha. Tá. Ela é mais cremosa pra ter uma boa cobertura, não é tão mate. Mas a gente vai precisar daí usar um pó que neutralize bem isso. Que é uma técnica nova para as prendas. Aí. Técnica nova. Olha. Oba! Eu coloco ele bastantinho assim, ó. Normalmente a gente costuma usar a sombra da mesma cor do vestido, só que com um diferencial. Hoje eu tô com um vestido verde, eu teria que evitar de fazer aquele tom sobre tom de verde, assim, que ficasse muito exagerado. Normalmente eu uso um pincel, deixa eu ver se eu vou acertar, de fixação e depois o de esfumar. Ótimo. Eu costumo usar direto o de esfumar. Ah, então ótimo. Mas vamos pode lá. fazer como tu... Se eu achar que vai fazer uma diferença muito grande, a gente faz como eu faço. O que tu acha? Vamos fazer como tu faz, até porque vai sujar esse aqui de verde, né? De problema. marrom. Tá, esse é um pincel bom pra gente aplicar o verde depois. Pois é, isso que eu Tá. pensei. Deixa isso aqui. Tá arrasando. Eu gosto bastante de fazer mais concentrado aqui no cantinho externo, ó. Porque ele levanta bastante o olhar, ó. Eu começo aplicando bem aqui e depois só com a sujeirinha do pincel eu vou trazendo lá dentro, ó. Ótimo. E quanto mais atrás do pincel tu pegar, amiga, mais esfumado vai ficar o teu efeito. Legal. Viu? Tu tem daí uma mão mais leve e faz um movimento assim, ó. De redondo, pra espalhar melhor lá em cima e deixar esse efeito degradê. Ok, acho que é isso. Lindo! Jóia, então tá. Agora acho que vamos pra cor, né? Vamos Eu gostei desse verdinho aqui. ver como é que tu fez. Ah, lindo! Bem na pálpebra móvel, né? E a gente tem uma sorte que essa sombra é excelente. Mas e se vocês têm, por exemplo, uma sombrinha que não fixa muito bem, tem algum truque? Acho que é aquele do corretivo, de passar o corretivo antes. E não aplicar o pó, né? Porque quando a gente Uhum. bota o pó, ele já tira a fixação da própria sombra. Isso aí, Não adianta, aham. não. Essas prendas estão sabendo muito de Muito, maquiagem, eu tô viu? impressionada. Eu gosto de delinear embaixo também com a mesma cor que eu uso em cima. Não é uma regra, eu particularmente faço porque eu gosto. Eu também acho bonito. Então, Daí tu faz todo embaixo verde ou tu bota um pouquinho de marrom também? Todo verde? eu acho, porque acho que daí se fosse marrom ia ficar, daí ia aparecer muito mais, né, assim, não ia ficar tão discreto. Vamos experimentar? Vamos ver. Acho que primeiro o marrom, Então vai ter um marrom embaixo. vamos tentar, vamos. Então, se tu é uma tentativa, eu vou te dar a sugestão. Faz com ele bem só no canto externo mesmo. Tá. E daí no canto interno vem com verde. Fazer o verdinho agora só no canto interno, então. Uhum. Eu gosto disso. Dá uma harmonia. Aí agora eu acho que a gente pode passar pro delineador, né? Porque normalmente a gente usa pra realçar esse traçado do olho mesmo, né? Aí agora eu vou te pedir dicas, porque eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Eu gosto muito de levantar bem o meu olhar, ó. Porque daí eu consigo enxergar e o meu cílio deita um pouquinho e eu enxergo bem a pálpebra. Tá. E eu tenho que fazer sempre o delineador bem grudadinho na raiz dos cílios, ó. Então o meu pincelzinho eu uso mais ou menos pra baixar o meu cílio e eu venho carimbando ele, ó. Bem rente à pálpebra. Aí pra facilitar a aplicação, quando eu faço em mim mesma, eu não deslizo muito. Eu vou só carimbando. Aí ele vai dando um acabamento melhor. Gostei bastante dessa sugestão de aplicar carimbando. Normalmente eu aplico assim, eu dou aquela esticadinha e venho deslizando. E eu percebo que às vezes ele não fica muito retinho, né? Sim, quando a gente faz isso, corre o risco de ficar todo vincadinho, né? Dependendo da pálpebra. Viu, prendas? Carimbando. Feito. E daí acaba terminando ele bem aqui, né? Isso, sem fazer o sem puxadinho. puxadinho, sem gatinho. Bom, tem quem goste de usar um lápis preto na linha d'água, né? Tá. Eu particularmente não gosto, mas não existe Não nada é assim que seja contra. proibido,
Sabe que fica bem legal quando a gente não quer usar o lápis preto, quer deixar mais natural e quer deixar mais bonito? Colocar um lápis cor de pele, um champanhe. Legal. Porque às vezes a gente fica até dançando, vai chegando mais na noite, a gente fica cansado, o olho começa a ficar vermelhinho. Quando tu bota esse tomzinho aqui, ó, mas em geral a gente indica o champanhe, bege. Ele aproxima bem o tom, né, da linha d'água e deixa com um aspecto mais saúde, assim. Não parece que ao longo da festa tu vai ficando cansada, com o olho ficando vermelho, sabe? Ótimo. Eu vou usar, depois a gente aponta pra te poder usar, tá? Acho que pro olho aqui, daí seria o rímel. Rímel eu particularmente gosto de usar bastante. Acho que valoriza muito o olhar, né? E tu acha fácil passar, não borra? Não, esse eu tenho facilidade. Eu trouxe uma dica para as prendas que acham difícil, que borram muito. Ótimo, vamos à dica. Esse aqui, ó, tu encaixa aqui no olhinho, ó. E aí tu aplica. Então tu consegue sem borrar lá em cima. Legal. E depois aqui embaixo faz assim também, ó. E aplica. Ótimo. Daí tu já penteia o cílio, porque ele tem esses pentezinhos aqui, tu já deixa ele penteadinho e não corre risco de borrar. Mas tu é a rainha do cílio, hein? Ai, obrigada. Olha, tô aqui com os meus, sabe? Eu vou pedir pra fazer alongamento embaixo também, né? Olha ali embaixo, já tem lindo. Uma outra coisa também que eu faço é dar uma dobradinha ali, ó. Sabe? Assim? Dá uma forçadinha pra ele ficar assim, daí tira bastante o excesso e também facilita pra aplicar, ó. Boa dica. Olha o que tu achou. Legal. Gostei. Sobrancelhas? Sobrancelhas normalmente eu faço, dou aquela penteadinha assim pra ajeitar, né? E venho com uma sombra, um lápis, caneta, né? Eu achei legal essa aqui, caneta. Eu já tava experimentando. Só assim, acho que pra cobrir as falhas, né? Que tu também não tem, né? Tua sobrancelha é linda. Ai, obrigada. Eu vou passar então só uma sombrinha pra fazer um realce na minha. Não pode ser muito exagerado, né? Não. Vai ser bem natural. Nada muito exagerado. E a prenda costuma fazer sobrancelhas? Não? Tanto faz? Fazer o design, assim? Não, nessas questões assim, acho que não interfere muito, né? Tudo que for pro bem-estar é válido se fazer. Então, prendas, venham aqui sobre a pergunta. No final do vídeo vai aparecer nosso endereço, nosso telefone. Ótimo! Acho que agora um blush, né? Pra dar uma corzinha assim no rosto. Acho que aquele arzinho de saúde, né? Tá certo. Então, só antes do blush, eu vou te indicar a gente dar um acabamento na pele, porque a gente usou o pó antes, Verdade. né? Então agora a gente vai passar o pincel e vai tirar todo o excesso, ó. Tá. Vem com ele agora segurando bem pertinho e deslizando pra valer. E a gente pode ainda também, antes do blush, fazer o acabamento da pele, que seria revisar se sujou um pouquinho de sombra embaixo do olho, que às vezes como a gente usou marrom, cai um pouquinho e aumenta a olheira e tudo. Ótimo. Daí eu costumo usar um pincelzinho assim, ó. Daí pega um pouquinho da base, que sobrou antes, ou pega mais, serve um pouquinho mais dela. E vem aplicando só bem na região de olheira. Tá, e o blush que tu gosta direto com cor ou marronzinho pra fazer contorno? Normalmente eu uso um tom rosadinho, né? Mas acho muito legal aquela questão dos contornos e confesso que gostaria de aprender. E a prenda pode? Pode. Então vamos aprender prendas. Eu vou usar esse aqui, ó. Que é um tomzinho um pouco mais clarinho, que a minha pele é bem branca, né? Sim. Você pode usar esse aqui que vai dar um realce na tua cor. Segura bem longe, que é pra não carregar demais, e faz um realce, um buraquinho ali. Tá. É abaixo de onde a gente costuma aplicar o blush, né? E daí ele faz um fundinho no rosto, afina um pouquinho, e depois o blush vem levemente acima.
E a questão do contorno aqui também. Sim, vamos lá. Então a gente vai fazer na testa. É uma dica que não é pra todo mundo, porque tem pessoas que têm a testa pequenininha, né? No meu caso, eu tenho a testa grande. Então somos duas, Batiane. A gente contorna daí bem na raiz e vai descendo aqui suavemente, ó, em direção às têmporas. Daí já aprofunda um pouquinho, dá um contorno bonito pra testa. Aí quanto maior a testa e tu quiser diminuir mais, tu pode descendo um pouquinho mais nela. Vai faltar produto. Não vai. Não vai porque eu uso bastante e ainda tenho. E uma outra coisa que eu gosto bastante é aqui, ó. É uma característica do gaúcho a força, né? A determinação, a garra, né? Sabe que mandíbula marcada aqui embaixo traz essa sensação de força. Aqui a gente tem essa representação de linhas retas que transmitem essa imagem. Quando é muito delicadinho, muito redondinho, a pessoa parece mais suave, né? A prenda, ela tem que ser delicada ou ela vai junto, né, nessa ideia de garra, determinação? Acho que também, né? Porque se a gente for fazer um levantamento histórico, lá na época das guerras, quando o homem saía pra peleia, quem ficava tomando conta da casa, da estância, era a prenda, né? Então acho que isso remete à garra. E agora o blushzinho, né? Agora pode ser com o mesmo pincel, a gente pega um produtinho aqui. Faz aí como tu gosta. Importante deixar bem esfumadinho. E como se o rosinha ali, no caso, entrasse dentro do marrom, fosse uma coisa só. Então acho que agora tá bom, a gente finaliza com batom, né? Certo. Como o olho já é mais colorido, acho que o batom pode ser mais neutro. Quando a gente costuma fazer o olho mais neutro, daí a gente pode usar no batom vermelho, né? E o que determina isso é a cor do vestido? Nem sempre. Fica harmonioso, né? E quando vai em grupo de prendas e peões fazer a apresentação, tem alguma questão assim de tem que ser a mesma maquiagem, o mesmo vestido? Não. Sim, a gente normalmente faz o mesmo penteado. É, o mesmo penteado. O figurino, né? Isso, o mesmo penteado e a mesma maquiagem, né? Inclusive o brinco é o mesmo, a flor é a mesma, pequenos detalhes assim que no momento de uma avaliação contam muito, né? Normalmente quando tem as apresentações dos grupos tradicionais, que a gente chama, sempre tem uma música de entrada, uma música de saída, né, com um determinado tema. E aí o figurino, no caso, a pilcha daquela ocasião, ela também vai estar condizente com essa proposta. E ali, daí vai entrar em votação a questão da maquiagem, do penteado, o que vai ficar mais adequado naquele contexto. A maioria que vence. Normalmente todas podem trazer ideias. Sim, dentro do contexto da situação, né? Nada assim que fuja aquilo, né? No caso do baile, que já é uma proposta mais individual, as danças gaúchas de salão, que a gente chama, né? Cada prenda vai se vestir da maneira que achar mais adequado, né? E o peão, ele opina no batom da prenda, não? Eles gostam de dar opinião, né? Assim como todo casal. Eu acho que nos dias de hoje, assim, a gente tem uma autonomia maior, né? Como em qualquer outro ramo da sociedade, porque digamos. É cultural também. Mas se for pensar na cultura do gaúcho, tem essa questão. Não, corta. Feminismo, a gente se manda. Adorei, não corta. Adorei isso. Então a gente vai escolher o que a gente se manda. A gente se manda. Fique claro que o batom quem escolhe somos nós. Então, vamos escolher. Os tempos são outros. Vamos escolher que batom. Então tá. Eu acho que como esse olho tá mais colorido, pode ser assim um cor mais boca, mais, né, pele. Nudezinho, Pensei talvez esse aqui. A gente vai fazer uma coisa só, especialmente porque que a gente vai compartilhar o mesmo, né? Tá. E é uma dica também para as prendas, né? Porque aí vocês vão compartilhar e tudo, e às vezes a gente tem algumas doenças, uma herpes, alguma coisa. E compartilhar o material num grande grupo pode ter um risco. Coloca a quantidade do produto pra ti e a quantidade do produtinho aqui pra mim, ó, nesse outro lado. Daí não corre nenhum risco de contaminar nem o teu produto que tu vai emprestar pros amigos e não transmitir nada, né? Joia.
Batom também, mulher de nossa, velho. Já, aham. Linda! Olha como depende da cor da pele, né? Pra ti ressaltou mais do que pra mim, né? E até o brilho do olho também. Prontas pro baile? Prontas! Cadê Agora eu o quero vestido? vestido! Ai, uma hora eu vou ir também. Presto o vestido. Porque o vestido que eu tenho é de quando eu tinha, eu acho que uns 8 anos. Mas pela tradição a gente guarda, né? Sim! E é tão legal, né? Bem Se um dia eu legal. tiver uma filha mulher, eu vou experimentar o vestido. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem nossas dicas. Liette, deixa uma mensagem aí para todas as prendas e peões de todas as querências. Curtam muito a Semana Farroupilha, né? E principalmente lembrar que nós não somos gaúchos apenas em setembro, que a gente tem que valorizar a nossa cultura e a nossa tradição ao longo do ano, porque ela faz parte da nossa vivência, né? A gente carrega no sangue, É né? isso aí. Então tá. Então tá. Beijo e até Beijo. a próxima.